Pode dizer que depois eu fui muito doente. Foi muito doente. Depois eu parei de ser doente. Eu, aliás, sou doente normalmente, mentalmente, mas eu era doente fraco, eu não comia, tinha anemia, tive operações, otite, ouvido, eu fiz 3 operações. Sendo que uma é arrancar o mastoide, porque estava cheio de pus. Isso não existe mais hoje, com antibiótico e tal. Naquela época não tinha isso. Então, tem um osso mastoide que teve que arrancar porque ficou cheio de pus. E é uma operação que o cara morre ou fica débil mental. Eu escapei. Eu não fiquei nem morto, nem débil mental. Mas era gravíssimo. Tive transfusão de sangue, que o sangue era do meu pai, mas era de outro tipo. E se não para no meio, eu tinha morrido. Entende? E sempre o meu médico tem que comer bem, comer espinafre, quase essas coisas que tem ferro, espinafre, eu jamais vou esquecer, espinafre, mais um troço horrível. Não, agrião que não é tão horrível, mas que tinha ferro. E eu vivo há 50 anos com sanduíche de queijo, então, portanto, estar vivo já é um... Mas, enfim. Então, com 12 anos, passei a ir ao cinema, com calça curta ainda. Você não sabe, mas, enfim, a pessoa qualquer que morasse em cidade grande foi educada pela cultura de massa. Então, esse negócio de Adorno, o cacete, me enche o saco. Tem que a cultura de massa em 41, 40... até 50 e poucos. Isso a partir de 30. As pessoas nas cidades, grandes cidades brasileiras, ou nas pequenas, eram educadas, eram feitas pelo rádio e pelo cinema. O rádio era impressionante, pô. Eu via novela, eu via Bela e Catarina, sei lá, e via um rádio de São Paulo que não é nacional, era um troço muito mais louco, entende? Então, rádio, que era... As pessoas iam, como é que saber música? Não, o rádio, entende? Então, não é Roquete Pinto começou, era puramente erudita, vieram. Quando o Casé inventou que podia ter publicidade, você está ligado à mercadoria. Agora, olha que maravilha que é o Autor em Massa. O rádio existe porque existia anúncio e tornou-se mercadoria. E graças a Deus, porque o rádio no Brasil, a música no Brasil existe porque tem um rádio. Pô. Paralelamente a isso, o cinema, desde o começo do século, tornou-se totalmente hegemônico e depois dos anos 20, hegemonicamente americano. E durante a guerra, que foi meu período de informação, 40, 45, não chegava filme francês da Europa, né? A Alemanha dominou tudo lá, então não vinha filme francês e italiano até lá. Então não existia, era filme americano. Via junto um pouco de filme argentino e depois mexicano. Até que acabada a guerra, se pôde começar a ver o neorrealismo e o filme francês. Filme francês para ver as mulheres nuas e filme italiano, neorrealismo e tal. Mas que eu daí aí via neorrealismo e tudo mais assim, mas ainda não era culto no sentido de não gostar do melodrama ou do grande filme americano, entende? Até que fui no curso de cinema e que aprendi que eu devia gostar mesmo de Buñuel. E daí, é claro, Buñuel eu adorava e tal. Mas eu fui criado pela coisa de... E carnaval era um acontecimento, não era escola de samba. Carnaval, em todo lugar fora do Rio, era baile de carnaval, que era um acontecimento. Era o lugar que eu dançava, que me divertia, era carnaval. Eu sabia, decorava 50 músicas por ano. Eu tinha memória e decorava. E quando eu fui à rádio, eu passei a viver disso. Eu, durante anos, na minha vida, adolescência, em vez de estar aprendendo a dirigir automóvel, eu ia à rádio uma vez, às vezes 3 vezes por semana. Com quantos anos? E eu ganhava, digamos, R$10 de mesada. Toda semana meu pai me dava dinheiro, digamos, me desse R$10. E eu, a primeira vez que eu fui ao rádio, subi lá em cima e ganhei 15. Aí você ia assim para cantar? Não. Eu fui na Tupi, que ficava no Sumaré. A Tupi era o Chateaubriand. E era a rádio mais poderosa de São Paulo. E a Nacional era a onda curta. Então é mentira que a Nacional era a Globo. A Nacional nunca foi a Globo. Nada houve como a Globo. A Nacional, por exemplo, Francisco Alves de São Paulo, que estava na Record. Havia uma... Porque a Nacional... E onda curta é para uma certa elite. Então, realmente, havia ídolos locais. São Paulo tinha a Tupi e a Record, Paulo Machado de Carvalho, que eram as mais poderosas. A difusora Chateaubriand era novela e a Tupi era futebol e grande espetáculo e tal. Tinha uma de esporte, tinha uma rádio que só passava novela, rádio de São Paulo o dia inteiro.
E na Tupi, um dia eu fui lá, eu usava calça curta, que é um dos maiores complexos que a gente tem, quando você é criança, quando o pai te autoriza. Mas quando você está na escola, você tem 30 colegas e tem 2 com calça curta, é a pior humilhação. Você está fudido, a tua vida está acabada. E eu fui caso desses, meu pai me autorizava. Eu acho que por economia, sacanagem, é imperdoável, sabe? As pessoas usavam calça curta, os meninos usavam calça curta, tá? Se hoje criança de 7 anos usa calça comprida. Mas lá a calça curta era uma instituição, e até e havia um troço, como havia a primeira comunhão e a católica, havia a passagem do Topo, que era usar calça comprida. E eu sei lá, no terceiro ginasial, últimos da minha classe, que meu pai autorizou a comprar, tinha que alfaiate, tinha que ir na loja e comprar calça comprida. E é claro, se eu usar calça curta no menino, calça comprida, os caras metem bolina, enfim, é um inferno. E é muito mais simbólico do que outra coisa. A camisa continuava igual, mas a calça comprida, coxinha aparecendo, a calça comprida era, sabe, mudava o mundo. Mudava o mundo. E eu comecei a ir ao cinema quando no sábado eu ficava livre, porque eu mandei para casa da minha mãe, porque meu pai era separado. Daí eu ia, sábado e domingo, eu ia em filme, que eu via 3 filmes num dia, numa sessão, cinemas populares. Enfim, a gente era educado pelo cinema americano, basicamente, e pela rádio. E a bairro de São Paulo que eu conheço por causa desses filmes. Tinha um crítico chamado Biafra, que era muito doido, que tinha... ele tinha na Folha, depois do Estado, ele tinha uma coluna. Cara doido de pedra, mas que só gostava de filme intimista. Cinéfilo é realmente doido, né? É um sinal de impotência, cinefilia, né? Mas ele tinha um troço de... Ao mesmo tempo, ele tinha um olho para certas coisas, de filme intimista, sei lá. E o fato é o seguinte, ele falava de filmes que outros ninguém falava. E ele falava, no Cine Paulistano está passando tal. E eu ia ao Paulistano, que ficava, sei lá, num bar que eu nunca tinha ido, e ia na Lapa ver filme. Ia na Moca ver filmes, entende? Então, há bairro de São Paulo que eu conheço por ter ido ao cinema. Naquela época tinha cinema em 3 mil lugares. Eu ia e anotava no papel, enquanto começava os créditos, tudo que eu podia. Técnico de som. Eu sabia qual coisa que eu guardo ainda hoje. O diretor musical C. Bakaleinikov. Milhões de nomes que ficavam na cabeça de quem eram. Era um nome recorrente? Não, porque era claro, porque naquela época eram as majors. Era Paramount, era RKO, era Warner e tal. Até 40, quando começou a quebrar o... Demorou muito. No fim dos anos 40, que veio uma lei contra o trust, que daí não podia produzir, distribuir e exibir. Mas antes era produção, distribuição e exibição. Paramount, Warner, RKO mudou um pouco. Warner, Universal, mudaram os donos, fugiram o metro, entende? Mas eles produziam, distribuíam e exibiam. Isso foi até 50, começa em 50 que veio uma lei antitrust que obrigou a ter uma separação do exibidor e tal. Fizeram outro tipo de conluio, mas não era direto assim. E os cinemas eram templos.